do empreendedor brasileiro hoje que tem inúmeras dificuldades. Como você lidaria com essa pressão sabendo que você tem uma empresa que muitas das vezes não tem um suporte suficiente, você vai trabalhar no vermelho inicialmente quase o tempo todo, né? Você tem uma equipe que necessita de você, precisa realmente você conduzir elas, e ao mesmo tempo você tem que ser forte o suficiente para passar por objeções ou por barreiras que você não espera. Como é que você vai reagir a isso? Sim. A maioria das pessoas não vão conseguir. Não porque elas não têm capacidade. É que algo prende elas. Fala aí, meu povo lindo, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, mas não qualquer episódio, porém mais um episódio aqui do nosso Pode Romper, o podcast para você que quer romper nos seus projetos, negócios, na sua empresa. E hoje eu estou aqui com um convidado que eu posso dizer que também é de longa data, é um convidado aqui, para você ter uma ideia, de faculdade, nos formamos ali junto, ou então hoje o nosso convidado aqui está o Pedro Vigna. Prazer, meu irmão. Falar prazer, contigo, viu? Uma satisfação enorme estar aqui no Pode Romper. Isso aí. É um amigo já de longa data, né? Longa não data, é só um convidado, um parceiro, mas é um amigo já de muito tempo, cara. E fico feliz mais uma vez, né? Me sinto honrado, prestigiado de estar aqui no seu programa, estar aqui no seu podcast, e assim, vai ser uma honra. E tamo junto, cara. Tamo junto. A gente tava ali batendo um papo, né? Antes da gente iniciar, a gente tava ali nos bastidores batendo um papo. Eu falei, esse papo aqui a gente tem que levar lá, a gente tem que levar lá pra mesa, porque com certeza pode ajudar muita gente, sim, pode edificar muitas pessoas que estão nos vendo aqui. E Pedro, antes de mais nada, cara, conta um pouquinho aí da sua trajetória, quem é o Pedro, dentro do Pedro na vida, nos negócios, conta um pouquinho aí antes da gente entrar em alguns assuntos mais técnicos. Cara, primeiro eu tenho que pontuar as pessoas que fazem parte da minha vida, né, minha esposa, minha sogra, meus filhos. Então, hoje eu tenho uma família muito bem estruturada. Legal. Né? E a minha história, cara, começou lá atrás, né? Eu sou dono da Vigna Digital, né? Uma agência de marketing musical, de produção de eventos e promoção também. Mas você tá nessa loucura aí também de marketing? Tô. Essa doideira, rapaz. Tá nessa doideira aí? Tô de agência de marketing? Nossa Senhora. E, cara, a minha história é muito peculiar, que eu tive várias altos e baixos, como qualquer outra situação, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas únicas na minha vida, né, em momentos difíceis que eu passei. Então, comecei lá atrás, morando em Guarulhos, né, com os pais separados, e vim para São Paulo com uma coisa sem rumo, né? E aí apareceu uma oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro para ir trabalhar numa advocacia, né, com 17 para 18 anos, sem saber nada, né, o que queria da vida, e não deu certo lá, né, o advogado, eu cheguei a fazer uma entrevista lá, não consegui passar, e eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui no Rio de Janeiro, né, sem perspectiva, sem nada, e eu tinha um parente que morava lá, meu tio, né, e ele falou, Pedro, tem uma situação que talvez você possa gostar ali, é uma abertura para você. Era uma entrevista num jornal, né, e eu comecei ali trabalhando como vendedor de espaço publicitário. E ali foi a hora que eu despertei o meu interesse por, não por marketing inicialmente, que eu não conhecia muito bem, mas eu já estava fazendo marketing, né, eu estava vendendo espaço publicitário. E ali me encantou, cara. Eu olhei e falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí voltei para São Paulo uns 2 anos depois, comecei a me estruturar para entrar nesse ramo, né, entrar numa agência de publicidade, e aí eu comecei a fazer faculdade, onde eu conheci vocês, conheci você, o Paulo, todo o pessoal de lá, e entrei num departamento de marketing de uma empresa a nível nacional, aí depois se tornou uma grande força internacionalmente também, e ali eu tive muita bagagem,
né, principalmente ela lidar com pessoas, né, Sim. e ali foi me apresentando a parte de eventos, né, eu trabalhava muito com organização de happy hour, ativações de empresas, e veio um diretor, na época o diretor falou, eu estava sentado assim na mesa, no computador, eu tinha uma equipe ali com mais ou menos 2 ou 3 estagiários, ele bateu no meu ombro assim e falou, Pedro, vem aqui na minha mesa. Aí eu falei, opa, vai acontecer alguma coisa ali, né? O que eu fiz de errado? Né? Já vem logo na cabeça, o que eu fiz de errado? Aí sentei lá, ele falou, pô, Pedro, bacana da forma como você está trabalhando aqui e tal, né, você está conseguindo coordenar a galera aqui, mas eu vejo uma situação diferente para você. Eu falei, pronto, acabou, já estou assinando a rescisão, onde que é, vou ter que ir para o RH. Aí ele foi e falou, cara, de todos aqui do departamento, eu tenho uma situação muito única contigo aqui. Eu vejo não você sentado naquela mesa, eu vejo você na minha posição. Eu vejo você atrás. Poxa, o cara enxergou dessa situação toda. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, eu te vejo muito mais além do que, a não ser que você queira isso para você. De ficar ali sentado no computador, fazendo projetos, criando situações, mas eu vejo você com um poder de liderança um pouco maior. Depende de você. Cara, aquilo ali ficou na minha cabeça. E não saiu mais. Eu falei, não é o meu lugar ficar aqui. Eu conversei com a minha esposa depois, né, junto com alguns amigos de trabalho, a gente também teve essa percepção. Aí fomos montar uma agência, né? Eu lembro até hoje o nome da agência era Zero à Esquerda, né? Zero à Direita, desculpa, não é à esquerda não, Zero à Direita, né? Por causa do conceito de sempre depois da vírgula é um número positivo, né? Então Zero à Direita. E ali começou a me dar muita experiência no que eu gostaria de fazer mesmo. Não deu certo essa agência, infelizmente, mas foi o suficiente para falar, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso ir atrás do meu sonho, do meu objetivo. E esse período de, por exemplo, antes de entrar num outro que eu achei muito interessante, que eu até peguei algo que você falou, sobre essa visão que o seu, digo, líder na época, o diretor o gestor na época, ele teve essa visão aí em relação a você, que isso é muito importante. Mas nesse período que você foi para abrir essa agência aí e não deu certo, quanto tempo foi esse período aí? Cara, eu ainda trabalhava no departamento ainda da empresa, né? Então a gente começou como a gente tinha muito contato com muitas empresas e muitos parceiros fora, foi gerando uma necessidade automática das pessoas precisarem de, inicialmente, peças para design gráfico, né? E aí todo mundo falou, por que não montar uma agência? Né? Todo mundo sentou e falou, vamos desenhar isso? Eu lembro que era mais ou menos umas 3, 4 pessoas. Sim. Cada um tinha a sua expertise, né? Um era um pouco mais focado na criação, outro era um pouco mais focado na divulgação, enfim. Isso durou mais ou menos uns 6 meses. Só que chegou um ponto que a gente começou a pegar clientes de parceiros da empresa, não determinado da empresa, mas eram conhecidos, falaram, olha, eu conheço uma outra empresa aqui, eu preciso de um pessoal de uma gráfica rápida e tal. Foi a hora que começou a ter muito volume, e a gente não estava conseguindo dar conta, porque a gente fazia isso fora do expediente, né? Não tinha aquele acervo tão grande que hoje tem na internet, né? Então, muito você fazia ali no tempo que você tinha realmente no computador. Muito diferente. Era diferente o cenário. E aí nós sentamos e falamos, gente, hoje a gente está com 4 clientes. Eu acho que é o momento da gente dar o próximo passo. Você lembra o nicho? Cara, de atuação? Não, era diverso. Era diverso. Era diverso. A gente trabalhava para 2 gráficas, né, e 2 empresas corporativas. Até porque eu não sei até que ponto nessa época ainda tinha essa de vamos nichar, vamos... Né? Acho que não tinha uma visão diretamente. Sim. Acho que as agências naquela época, elas meio que faz tudo. O que vinha, até porque não tinha... Era muito mais ainda no offline, né? Não era tanto no online. Né? Isso a gente está falando em 2010, mais ou menos. 15 anos atrás. Né? Então,
isso não tinha esse entendimento, eram poucas agências, acho que era diferente o cenário, aquela agência que tinha um segmento bem específico, tinha uma certa rejeição do mercado, né? Porque como assim você é focado, você só faz aquilo, você não faz outras coisas, né? E acho que mesmo o mercado ia lidando com isso e você tinha que ser aberto para tudo. Também talvez acho que não tinha conhecimento, né? Sim. Então chegou nesse momento que a gente falou, olha, o que a gente vai fazer? Eu não quero, eu sou estagiário, eu sou trainee, eu estou começando minha carreira aqui dentro da empresa, eu não quero abrir mão disso. Tudo bem. Só que para mim eu não... Eu cheguei num patamar dentro, aí é uma história de vida minha, que eu cheguei dentro do departamento e que eu bati o teto. Eu não consegui sair mais daquele... Tava ali no limite. No né? limite da minha função. Sim. Eu tinha possibilidades de crescer lá dentro, só que um grande problema meu é que eu não tinha a formação ainda final. Eu entrei como um trainee, eu estava fazendo faculdade de publicidade, depois eu fiz a faculdade de marketing, ou seja, eu não estava conseguindo o próprio trabalho, o meu trabalho eu não estava conseguindo suprir, né, o pagamento da faculdade e tudo. Então eu falei, cara, eu bati no teto que até o meu diretor falou, Pedro, para você subir um cargo, para você ser um gerente, eu era coordenador, infelizmente você precisa de uma pós-graduação. Você não consegue subir mais do que isso. Com o nível que você tem hoje, você não consegue. E naquela época era bem assim mesmo. Era. E eu estava num momento pessoal único também, que eu estava com um filho pequeno, né? Um ficou internado, não lembro se você lembra na época. Sim. Que meu filho, o menorzinho hoje, o Henrique, ele foi internado, ficou na UTI 2, 3 meses, ele quase faleceu, teve um problema respiratório. Então eu estava passando por um momento único ali, que eu falei, ou eu faço alguma coisa para mudar, ou eu não tenho mais para onde ir. E aí eu cheguei e falei, gente, beleza, não vai dar certo, tá tudo certo, né, vamos abordar isso. Aquele que ficou com o cliente continua, quem trouxe, a gente meio que dividiu isso por igual. E eu tomei a decisão, né? Isso é muito... Você que tá vendo aí um pouco, né, dessa história, isso é interessante, porque pode ver, você chegou num patamar ali, num teto, né, num limite que... E aí juntou a questão do filho, e pode ver que é justamente nessa hora que a gente decide se a gente rompe, ou se a gente continua, né? Ou se a gente fica ali. E cara, dentro disso, Pedro, que eu falei aqui anteriormente, que eu peguei algo que você falou no começo ali da sua experiência ali, da visão que o seu gestor teve contigo ali. Né, de enxergar por trás ali que você tinha algo diferente. E por que eu estou dizendo isso? Porque de forma muito, uma coincidência, eu estava vendo ontem um podcast onde o pessoal estava falando do ícone, né, do Silvio Santos. Sim. E ele estava falando que, o Silvio Santos, para ter uma ideia, ele enxergou o Gugu era office boy. Sim. E aí ele enxergou no Gugu um apresentador e colocou ele para apresentar, e o cara foi quem ele foi. Então você vê a importância de ter alguém que tem essa visão. Sim. E o Pedro em si, você sempre teve você considera que sempre foi um cara que teve essa visão de futuro, do que você ia construir, de que você ia dar certo, que você ia romper? Você sempre considera que foi esse cara de visão para a liderança? Cara, foi uma das minhas inspirações. Não vou falar que não. Tá? Esse foi um marco ali que realmente me deu... Quando ele falou ali... Quando ele falou uma outra pessoa, sem ser pessoas conhecidas, não. É o meu diretor, e ele chegou e falou, Pedro, do jeito que você tá, é um desperdício você continuar na função que você está. Então, eu abordo isso, cara, isso é muito poderoso, alguém enxergar isso, e falar. Isso até remete para nós Sim. observarmos quem tá com a gente, construindo a equipe, que tá com a gente, conseguir enxergar e lançar realmente uma palavra nessa direção, conseguir enxergar isso por trás das pessoas, isso faz a diferença. Isso, assim,
pessoalmente, eu sempre busquei conhecimento. Eu busco conhecimento até hoje. Marketing, então, você não, Sim. você não tem tempo, vamos dizer assim. Você tem que estar além do tempo, né? Em algumas situações. Eu sempre fui autodidata. Então, eu sempre fui atrás de procurar, saber, né, como que faz, por onde faz. Só que chega a um certo ponto que você fala, meu, será que realmente eu consigo? Né? Isso bate. Sempre tem. Bate. E ali, pelo fato de eu entrar numa empresa como um trainee, não tinha conhecimento nenhum. Eu tinha conhecimento em vendas de anúncios, mas não tinha total conhecimento para fazer um anúncio, fazer alguma coisa, designer gráfico. Eu fui aprendendo ali dentro. A pessoa que me contratou, engraçado que ela me contratou para eu suprir uma vaga dela, que ela estava grávida e ela ia sair do departamento. Ela era coordenadora. Eu falei, como é que eu vou ser eu entrei como um trainee. E aí, em pouco tempo, eu tive que absorver muita coisa. Sim. Não que eu ia liderar. Não comecei nisso. Mas eu comecei a entender como é que funciona. E ali você tendo esse entendimento e, naturalmente, você ser uma pessoa que vai buscar o conhecimento, que vai buscar soluções, as pessoas notam isso. E elas te dão a oportunidade. Sim. Entendeu? Sim. Elas te dão a oportunidade. Isso com certeza. Isso com certeza. Então ali foi o fator primordial. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim mais. Não que eu quero sair da CLT, tá? Que foi aquilo ali, eu quero sair da CLT. Não, eu não tive esse... eu vou empreender. Até então eu não entendi o que era a palavra empreender. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava fazer algo. Não só por mim, mas como minha família. Porque é um campo bem polêmico, né? Sim. Porque a gente muitas vezes fala... É igual eu comentei um dia com a minha esposa. Eu falei, não vai ter... Todo mundo vai empreender, todo mundo vai... Porque o CLT vai continuar existindo, as profissões que são mais CLT vai continuar existindo. Eu não vejo por esse lado de tipo todo mundo vai empreender, todo mundo. Tem gente que não tem essa veia. É a mesma coisa quando eu falo para música, né? Mas Sim. Entrando no seu raciocínio, existem, não desmerecendo as pessoas. Tá? Acho que cada um tem a sua qualidade, tem a sua situação. Exatamente. Mas existem pessoas para liderar, existem pessoas para ser lideradas. Sim. É comum isso. Nem todo mundo pode empreender, não que não queira empreender, não consegue, não porque ela não tem capacidade, mas é do perfil. É do perfil. Você tinha essa resiliência, esse conhecimento que você tem hoje? Não, eu aprimorei, obviamente, aprendi muita coisa. Mas se você não tiver um controle emocional, uma situação de resolver problema, você não consegue. Exato. É exatamente esse ponto. Eu vejo também muito esse viés, essa diferença. A questão nunca é desmerecer, claro. Né? Tem gente que vai empreender, que vai ter essa visão de empreendedor, de liderança, tem gente que não. E, cara, onde está a diferença? Eu vejo muito nisso, na questão na hora da pressão. Sim. Né? Porque é nessa hora, a gente sabe que é nessa hora que faz a diferença de quem tem o perfil e de quem não tem. Eu vi não trazendo a questão política para o assunto, mas como é o nosso meio, vamos dizer assim, de conhecimento também, e está nas mídias agora, o Pablo Marçal, eu acompanho muito o conteúdo dele antes mesmo de entrar na política, e tem muitas situações que é muito interessante o que ele fala. E tem um posicionamento que ele falou, que eu acho que isso vai servir bastante. Quando você fala da questão da pressão, você tem pressão para determinada situação? Eu tenho controle emocional para resolver X problemas. Só que vamos levar numa situação do empreendedor brasileiro hoje que tem inúmeras dificuldades. Como você lidaria com essa pressão sabendo que você tem uma empresa que muitas das vezes não tem o suporte suficiente, você vai trabalhar no vermelho inicialmente quase o tempo todo, né? Você tem uma equipe que necessita de você, precisa realmente você conduzir elas, e ao mesmo tempo você tem que ser forte o suficiente para passar por objeções ou por barreiras que você não espera. Como é que você vai reagir a isso? Sim. A maioria das pessoas não vão conseguir.
Não porque elas não têm capacidade. É que algo prende elas. Sim. Né? É o que eu falo para todo mundo. Minha agência de marketing, eu passei por um período recente onde eu busquei parcerias para a sociedade. Né? Não vou falar que foi o meu pior momento. Não, foi um aprendizado. Em tudo nós tiramos um aprendizado. E ali eu tentei colocar a mesma situação que eu lido nos meus problemas. Eu falei, olha, então agora assim, eu vou ficar focado numa determinada função. Por exemplo, como você até comentou em off lá, quando a gente estava conversando na questão comercial. E eu quero que você faça a projeção dos projetos. Eu quero que você lidere a equipe com situações para o atendimento interno, tanto dos nossos colaboradores, como também para os clientes. Ok? Ok. Cara, não deu certo. A pessoa não estava conseguindo. Às vezes um probleminha era tão pequeno que você poderia... Era um problema que você tinha que resolver com o cliente, alguma situação assim, que você teria que se posicionar. A pessoa não estava conseguindo lidar com isso. Eu falei, gente, mas eu estou falando isso para você, eu estou conduzindo isso e estou colocando na sua mão o seu posicionamento. Agora você se posicione. Ela não tinha essa atitude. Ou seja, para você coordenar ela é muito boa. Mas para ela coordenar as coisas, aí que já não funciona. Aí é que você vê, e tá tudo certo. É isso que as pessoas... E tá tudo certo. Ela continua comigo, trabalhando comigo normalmente. Sim, é isso que precisa ser compreendido. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Cara, fantástico. A gente tava conversando em off lá sobre, né, a Vigna, um pouco da Vigna Digital. Como que tá hoje? Conta um pouquinho, para você que tá nos vendo aí. Cara, aqui tá mergulhado num nicho que tem pouco desafio, né? A música. Conta um pouquinho pra gente como é que tá andando os projetos lá, como que tá a construção. Assim, a gente tem 2 períodos, tá? Minha agência ela vai fazer 8 anos, tá? Ela faz 8 anos agora em 2024. Eu iniciei ela em 2018, mas mais como um freelancer, né? Como meu nome trabalhando. Então ela virou Vigna Digital mesmo em 2020. A gente fala aí, e eu, na verdade não é que eu escolhi o marketing musical, né? Eu fui escolhido, né? Eu concordo. O nicho te escolhe. O nicho te escolhe. O nicho te escolhe. É lógico que tem uma identificação. Exato. Você se identifica, tanto que às vezes a gente se identifica por um nicho e vê que não fluiu. Que não fluiu. Não gerou a identificação do nicho também. Exatamente. Você se identificou, mas o nicho não se identificou com o seu trabalho. Então, existe 2 períodos, o período pós e pré-pandemia, né? Pré e o pós-pandemia. Né? A pré-pandemia, quando eu iniciei no marketing musical, era tudo muito offline, era tudo muito... Né, o artista fazia, assim, não tinha o conhecimento que tem hoje, não tinha um entendimento da internet, a importância da internet hoje, principalmente na música. Então o artista ele meio que não se preocupava muito com o público, essa é a verdade. Ele se preocupava em fazer o show, em divulgar ali, e o fã ia atrás dele. Com a chegada da internet, com a questão da pandemia, onde a gente ficou restrito e tudo, foi os primeiros negócios vamos dizer assim, a encerrar, ou pelo menos a parar, que foi os shows, eventos, né? Então, automaticamente a gente teve que se adaptar a isso. E aí, com o crescimento da internet nesse período, mostrou que o artista... Que foi um boom, né? Que foi um boom, assim, para muitos, para nós que somos na área musical, mas tem o lançamento digital e tudo, mas naquela época não tinha tanta força como tem hoje. Então os artistas, eles viviam praticamente dos shows. 90% era dos shows. Então a partir do momento que você tem essa situação que você não pode mais fazer show, de onde vinha o recurso agora? Acabou. Eu lembro que minha agência na época estava com 10 artistas lá. Cara, em uma semana, todos os empresários e os artistas ligaram pra gente. Olha, infelizmente não dá pra continuar, infelizmente a gente vai parar. Olha, ou eu escolho vocês, equipe de marketing, ou eu escolho minha equipe, minha produção. Eu falei, cara, vai, essa é a sua produção. Né? Então,
A gente teve esse período, e nesse momento a gente olhou e pensou, cara, como que a gente vai trabalhar isso? Sim. Como é que eu vou fazer com que os artistas continuem ainda buscando situações? Você vê que aí já entra o que a gente estava conversando no ponto anterior, de quem tem perfil, de quem não tem, nessas horas de tomada de decisão. Exatamente. De qual tomada de decisão, o que vamos fazer, para que lado vamos, que decisão vamos tomar. E muitos ali, infelizmente, não continuaram as suas carreiras. Ou pelo menos por um período e tá retornando agora. Outros não, desacreditaram que o digital poderia fazer diferença, né? Veio as épocas das lives, veio o entendimento maior das plataformas, né? O crescimento das plataformas como o Instagram, né? O boom do Instagram naquele período, né? Outras plataformas entrando, como o TikTok, o Spotify. Cara, subiu demais naquele período, né, porque as pessoas não tinham o que fazer, né, então o que elas iriam fazer naquele período, totalmente confinados. Então, naquele momento foi um ponto importante para a agência tomar ali também. O que eu vou? Se eu continuo, se eu não continuo, se eu vou para um corporativo, se eu vou de uma situação, né, e é bem curioso porque qualquer um falava, olha, eu vou largar disso aqui. Pô, a música não tá funcionando, não tá tendo show, não tá tendo nada, eu vou largar, vou mudar de segmento. E eu, pelo contrário, fui ainda buscar ainda mais, acreditei, e assim, hoje, o ramo musical é o que eu falo para todo mundo. O ramo musical é um ramo totalmente volúvel, tá? Porque muitos artistas chegam e muitos saem. Eu até falo para o pessoal, falo, cara, o que a gente tem que ter ali é parceiros que trabalhem junto com a gente, artistas vêm e vão, né? Então, a gente eu aprendi a lidar com isso. Então tem épocas que muita coisa vai acontecer, tem períodos de ano que muita coisa vai acontecer, que artistas querem lançar, que artistas querem produzir o seu material, e tem período que vai dar aquela baixa. Sim. E a gente tem que saber exatamente como trabalhar isso. Tem que saber lidar com essa oscilação muitas vezes que acontece, né? Entendeu? Mas é uma área, assim, que é muito legal de trabalhar, lidar com pessoas o tempo todo. Então, não é diferente de um produto que você coloca ali, você tira a foto aqui, tirou a foto, tratou, colocou ali, você já sabe quais são os recursos que eu preciso fazer para vender um determinado produto. Se exatamente a cópia que eu preciso fazer, né? Um artista não. O artista, ele é o produto e ele é o serviço, né? Então, se você não souber trabalhar essas pessoas, né, tem muita gente que fala, nossa, eu fui no barzinho e aquele cara canta pra caramba, por que ele não tem sucesso? Sabe que é uma pergunta que muita gente faz, né? Por que ele vê fulano, vê ciclano cantando. Você fala, nossa, o cara canta bem. Uma galera no metrô, exatamente, né? Você vê uma galera no metrô, muitas vezes ali, puxando um som, você fala, meu, tem maior talento. E aí, é verdade, a maioria, para não dizer todos, se pergunta, meu, por que esse cara não tá não tá num lugar, não tá num estúdio, não tem um empresário? É bem particular isso, né? Porque tem diversos fatores para isso acontecer ou não, tá? Das situações que eu enxergo, existe, como qualquer profissional, como eu falei, existe a pessoa que lidera e aquela pessoa que é liderada. O artista é a mesma coisa. Tem o músico, que ele é muito bom mesmo. Você olha assim, ele fala, cara, é um cara que canta muito bem, que tem tudo assim, ele conhece tudo sobre música, mas ele não é artista. Ele não entende o público dele, ele não consegue passar isso para o público dele, ele não consegue ter um engajamento suficiente. Muitas das vezes ele quer fazer isso, mas não dá liga. Entendeu? Não dá liga. Ele não, por mais, eu já peguei casos aqui. Eu ia perguntar isso. Eu já peguei muitos casos que não é só o dinheiro, não é só o empresário, não é só a empresa por trás. Se o artista não tem identificação, se ele não consegue comunicar passar essa identificação, ele não vai conseguir romper uma barreira que ele está seguindo. Ele tem que se reciclar. E hoje na internet, hoje com marketing digital, hoje você tem que
você tem que ser muito mais do que um artista, um cantor. Você tem que ir muito mais além. Você é o cara que influencia aquela pessoa. Você é o cara que opina sobre algumas situações. A sua música descreve isso, né, o momento atual. Então tem muitas coisas ali. Pode ser também que até a falta de preparo dele como lidar com as situações. Sim. Eu já peguei casos de artistas que não aceitavam determinadas situações. Olha, você precisa gravar isso aqui e tal. Não, mas eu não vou gravar, porque eu tô com dor na... Você precisa. A gente precisa criar essa situação. Até por ser material, né? Entendeu? Para ser utilizado. Então, também a forma como ele lida com a carreira dele também faz com que ele não performe. Né? São muitos fatores. Você vê aí um exemplo. A minha agência hoje, ela foca em 3 segmentos, né? Em 3 segmentos musicais. Forró, né? O sertanejo e também o piseiro junto. Você tá dançando já? Cara, eu sou mais fixo do que essa mesa aqui. Deixa eu aqui deixa nos bastidores. Se eu for querer fazer um passinho, rapaz, não vai. Uma dancinha, uma trilhinha. E eu falo muitas para as pessoas, não, você tem que fazer. Eu falo, então faz aí. Não consigo. Essa parte eu não vou romper não, né? Não, essa parte eu já não consigo romper. Mas você põe um exemplo aí de grandes artistas hoje, pelo menos no meu segmento, um Gustavo Lima, por exemplo, um Henrique Juliano, Fernando de Sorocaba. Por que eles fazem tanto sucesso ainda? Né? Primeiro, porque eles têm uma legião de fãs gigantesca, né? E segundo, porque a personalidade deles também faz com que as pessoas sigam ele, que gostem dele, que traz, né? Porque o grande objetivo hoje do marketing musical para o artista não é fazer a sua música tocar em todos os lugares. Porque a música pode estar tocando, por exemplo, poderia estar tocando uma música com fundo com a gente aqui, a gente conversando e aí, você lembra da música que tocou há 5 minutos atrás? Muitas das vezes não. Então, o nosso foco hoje é totalmente o fã. O que o artista pode fazer para cativar e trazer cada vez mais fãs? E você vê que se assemelha muito com o que a gente fala do próprio digital em si, né? Sim. Se você for trazer um produto digital, um curso, uma mentoria, nós precisamos aprender a construir a tal da comunidade. Sim. Né? Os fãs nada mais trazendo para o nosso mundão digital, é você construir uma comunidade, né, de pessoas que vai te ouvir, independente de onde esteja, as pessoas vão dar prioridade para te ouvir. Acho que é bem por aí. E quando eu falo da transformação, na época do pré e do pós-pandemia, porque o artista ele não sabia o poder que ele tinha nas mãos. O poder que ele tinha de influenciar pessoas. A pandemia, o bom que foi. Entendeu? Essa questão de lives, de cara. Então, assim, esses artistas que estão hoje no auge, que continuam ainda em evidência, ele sabe muito bem trabalhar isso. Ele entende o seu fã. Ele sabe o que o fã quer ouvir. Vem diversas vezes. Que vai muito, isso é interessante, que vai muito além de você ter uma boa equipe. Sim, não adianta. Porque é o que a gente fala no marketing. Marketing bom não salva produto ruim. A música é a mesma. Entendeu? Marketing bom pode até camuflar um tempinho, mas não salva produto ruim. Hoje eu falo assim, que o artista ele tem que ter 3 pilares. Tá? Primeiro, ele tem que ter a sua autoridade, ele tem que ser, ele ser único, porque hoje o que faz você seguir alguém? O que faz você admirar uma outra pessoa? Não só a questão da música, não é a música que ele canta, mas se o que ele defende, quais são as características, se ele se enquadra no mesmo pensamento que você. Sim. Né, a pessoa, hoje o mundo, né, hoje as pessoas estão cada vez mais ecléticas. Né? Então, parou aquele tempo dos anos 2000, onde, no final dos 90, 2000, que a pessoa só escutava rock, a pessoa só escutava pagode, tinha um preconceito com forró. Hoje já não. Hoje você vê bandas de rock fazendo parcerias com sertanejos, verdade. Você vê forró fazendo parceria com o eletrônico. Os feats. Os feats. Os feats cresceram muito. Cresceram muito.
e é a tendência, porque as Sim. pessoas entendem como é que é o comportamento da pessoa. Então hoje você acorda super feliz, você está ouvindo uma música para te colocar lá para cima, né? Você está no trabalho, você está colocando uma música para te concentrar. No final, quando você está indo para casa no ônibus, você está escutando uma música para te relaxar. E nesse período você está flutuando, você pode estar escutando um rock, você pode estar escutando um eletrônico, você pode estar escutando um sertanejo, e está tudo bem. E o artista que tem essa leitura de que existem diversos momentos... Essa leitura, né, e essa abertura também, né? Sim. Porque acho que entra muito do que a gente estava conversando no off, né? Dessa questão da gente sempre estar antenado, se atualizando, aberto. Sim. Aberto para essa transição de mercado, novidade de mercado. Eu aqui, a minha agência, a gente não tem, não vou nem falar nem preconceito, porque não existe essa palavra pra gente, mas a gente é aberto a tudo. A gente está aqui para conhecer. Se eu não sei, pô, me fala mais que eu quero saber, eu quero aprender, né? O que eu posso estar utilizando dessa informação para resolver os problemas que a gente tem ou para solucionar situações para o artista. Se a gente não tiver essa humildade, né? Entendeu? Então, é muito particular disso. Sim. Então o artista hoje, quando chega um artista para a agência nossa, a primeira coisa que a gente olha e fala, cara, me conta sobre você, me fala a sua personalidade, o que você gosta, o que você não gosta, o que você canta, o que você não canta. Eu já peguei artistas sertanejos que falam, onde come, onde vive. Exato, como vivem, né, como se reproduzem, né, então... mas voltando ali nos 3 perfis, nos 3 pilares, principalmente o artista, né, ele tem um posicionamento, a música, tem que ter música boa, sim. Né? Ah, Pedro, mas Caneta Azul veio aí, tem muitas músicas. Cara, é uma situação única, sim, que não é todo dia que isso acontece. A grande maioria das vezes... É uma curva muito... É totalmente fora da curva. Fora da curva. E você pode ver que é passageiro, é temporal. Né? É muito difícil um artista viver de músicas temporais. Se você for escutar na minha visão aqui, um Henrique Juliano, você pode escutar uma música lançamento agora, você pode escutar uma música que ele gravou há 10 anos atrás. Isso toca. Te lembra muita coisa. Então, e não é fácil construir isso. Não é fácil. Né? Então, o segundo pilar é isso. Né? Você ter música boa. Enxergar o que é música boa. Não é uma música para você, não é uma música para mim. É para um todo. Por que uma pessoa pararia para ouvir sua música? Por que ela salvaria na sua playlist? O que impacta a sua música para ela? E se você pegar isso que o Pedro está trazendo, se a gente pegar isso, você joga, você traz para tudo que é área da vida. Sim. Tudo que é área da vida. Né? O porquê que a pessoa vai parar, o porquê que a pessoa vai te contratar, o porquê que a pessoa vai fechar contigo. Exatamente. E o fã, realmente, ele faz isso. Por que eu tenho que seguir você? Por que eu tenho que ouvir a sua música? Por que eu tenho que ir ao seu show? Né? E o terceiro pilar, que é o principal, que a gente coloca ele como um dos principais fatores, é o fã. Eu tenho que me preocupar com ele, eu tenho que saber, pra gente, tem 1 milhão de visualizações, que é o que vem muito pra gente aqui. Pô, Pedro, eu vou lançar uma música e eu quero que essa música bombe. Como assim? Bombe. Pra onde? Como? Né? Você quer bombar? Em que sentido? Não, eu quero chegar a 1 milhão de plays. Pô, 1 milhão de plays você pode colocar aí. Cara, você tem plataformas que fazem isso. Mas o que adianta? Vai mudar o que você ter 1 milhão de players? Vai mudar o que você tem... você tá entre os top 200 no Spotify. Né? Então a gente sempre faz uma análise para entender realmente qual é o objetivo daquele artista e focar exatamente no público dele. Aí você acaba entrando no marketing digital mesmo. Exato. É um produto, por isso que eu falo, o artista é o produto e é o serviço. Então a gente vai pegar aquela música, a gente vai pegar aquela identidade e vai embrulhar como um produto para buscar as pessoas certas. E aí sim, né, gerar o interesse daquelas pessoas. Porque a gente tem que entender o comportamento das pessoas hoje. Sim. Que é o grande... tem muitos artistas que ainda têm a visão ali muito arcaica ainda. Eu vou tocar minha música e acabou. A pessoa vai lá, escuta e... Não é assim. É diferente de um produto que você faz um marketing para ele, você tem todo um planejamento. Eu vou fazer um lançamento aqui,
Pode ser que a pessoa não goste do produto agora, mas eu vou pegar argumentos suficientes para colocar ali, vou fazer um remarketing e tudo mais, eu vou convencer a pessoa. Vou quebrando as objeções. Na música não funciona muito bem assim, porque se a pessoa não se identifica com essa música, acabou, ela não vai escutar. Você pode forçar. Se ela não tiver uma identificação, ela não vai escutar. Ela pode escutar uma vez, 2 vezes, depois ela para. Né? Tem muita estratégia hoje de você fazer uma música para o TikTok. Né? Hoje é praticamente essa música voltada para o TikTok. Por quê? Porque a gente precisa fixar a mensagem para a pessoa o tempo todo. Né? E por que existe... Toda hora tem outras situações, tem coisas que acontecem ali ao todo momento. Porque as músicas não prendem isso. Elas estão perdendo um pouquinho essa referência. Né? Existem artistas, sim, que têm letras muito boas. Mas a grande maioria quer o sucesso, a grande maioria quer estar nos trends. Então vai pelaquela situação. O que eu consigo fazer para prender aquela pessoa? Sim. Aí muitas das vezes eu falo, esse é seu plano de carreira? Você viver de trends vai te dar visualização. Mas eu acho que você precisa também ter um conteúdo a mais. Pode ter aquela música que vai chamar a pessoa para a plataforma. Mas se não tiver nada, se ficar vazio ali, não tiver conteúdo, não tiver outras situações, a pessoa sai. Vira o artista de uma música só. Famosa frase. A famosa frase do artista de uma música só. Eu vejo que isso é muito um processo interno, né? Que vocês, antes de tudo, vocês quer definir com o artista um processo mais interno, não só o marketing, que é isso que é importante as pessoas... eu estava até pensando nisso. Muitas vezes que tem um discurso hoje, né? Tudo é culpa, muitas vezes, não deu certo, é o marketing. É uma falácia. É uma falácia. Não deu certo. É muito fácil. Não deu certo. É o marketing. Porque... Só que muitas vezes a gente precisa ver que é o processo interno, muitas vezes, de saber quem, por exemplo, o artista. Quem é o artista, né? A música, ela realmente é boa, é bem trabalhada. E o fã, eu sei quem realmente é o público que eu quero atingir. Então isso vai muito além, igual eu falei, vai muito além do marketing. Envolve um processo mais interno aí. E falando nisso, me lembra eu colocar duas medidas ali para dar um entendimento melhor. Quando fala dessa questão que o marketing é o culpado por não tudo. Que não tenha situações que não seja o marketing. Não, sim, exatamente. Tem situações que... Sim, a culpa sim. A culpa é do marketing, sim. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade. Exatamente. Né? Existem... tudo na vida existe aprendizado. Né? Mas essa questão da balança, o planejamento vem em primeiro lugar, sempre. Independente da situação. Eu tive a felicidade, cara, que foi acho que um marco na minha vida profissional ali com a agência, que a gente teve a honra e a oportunidade de criar o projeto 40 anos do Roupa Nova. Então a marca 40 anos, nós tivemos o privilégio de criá-lo. E ali, cara, a gente ficou mais ou menos 6 meses com os caras. Todo show que estava acontecendo aqui em São Paulo, no interior, eu ia junto com o meu parceiro Edson, que é um amigo meu que me apresentou a música que está comigo até hoje, para entender o que é Roupa Nova. O que é. A gente imaginava o seguinte, a gente vai pro show do Roupa Nova e vai estar lá a maioria das pessoas tudo acima de 50 anos. Era essa a imaginação que a gente tem. Os caras estão completando 40 anos. Isso em 2020. Cara, a gente chegou lá totalmente diferente. Era um público de 25, 30. Era um público novo. Por que um Roupa Nova, com sucessos ali dos anos 90, 80, 90, 2000, com aquelas músicas apaixonadas e situação que, sabe, voltadas para novelas, muitas... O que faz? Por que eles são o que eles são até hoje? Né? Então, a gente precisou entender tudo isso. Ficamos 6 meses para poder fazer esse projeto de 40 anos. É um projeto gigantesco, né? Que infelizmente nesse processo veio a pandemia, teve que segurar um pouquinho o projeto, nós perdemos o Paulinho,
né, por causa da questão da Covid e tal. Mas, assim, isso aqui é um projeto estruturado, que teve uma história, que teve um momento, que teve uma busca, o porquê disso, o porquê do logo, o porquê dos 40, sabe? O porquê do Roupa Nova. E o outro caso é que eu tô até falando com você recente, de um projeto de um DVD que os caras queriam fazer em uma semana. Sem estudar a música, sem posicionar o artista, sem realmente saber se é o momento de fazer isso. A gente pontua. Fala, olha, é o momento, não é o momento. Vocês que decidem. A gente está dando direcionamento. Vai fazer? Ótimo, vamos fazer. Vamos tentar fazer o melhor possível. Mas entenda que pode dar muita coisa errada. Sim. Na verdade, o tal do resultado rápido, né? Exatamente. Isso entrou em todas as esferas, né? Principalmente o digital potencializou muito isso por muitas vezes as pessoas comprar o que está vendo de uma forma totalmente equivocada. Né? Uma coisa que eu falo para todos os artistas que estão na gente, no caso, que já teve inúmeros, e não foi o primeiro, não vai ser o último, eu sempre falo para eles, não compare o palco dos outros com os seus bastidores. Comparação é terrível. Cara. Não faça isso. Porque você não sabe a história daquele artista que teve até chegar ali, as oportunidades que ele teve até chegar ali, e os relacionamentos que ele teve até chegar ali. Meu sogro fala algo fantástico. Não compare uma foto que você vê com um filme. Exatamente. Então, é a mesma coisa do livro. Você não vai, né, deduzir o livro pela capa, né, pela sinopse do livro. Então, o marketing hoje, no digital, ele tem inúmeras responsabilidades. Não é só o lançamento de uma música. Eu tenho que me preocupar com o artista em si. Como que ele tem que se comportar, como que ele tem que falar, né, o que eu quero passar com aquilo. Porque ele é um influenciador, ele é a cara disso. Né, e muitos não conseguem entender. Muitos falam, não, eu vou fazer a música, posto lá a minha fotinho lá, ouça agora, e o cara vai ouvir. Não, o cara não vai ouvir. Eu vou lá e coloco o dinheiro na plataforma. Legal, as pessoas vão ouvir sua música, de alguma forma vão ouvir. Só que, vamos fazer ela seguir? Vamos fazer ela ir ao teu show? Na verdade, vocês trabalham muito a questão, batendo em cima disso para eles, vocês trabalham muito que toda empresa precisa ter, todo artista, empresa, pessoa, que é esse relacionamento com o cliente, com o fã, construir esse relacionamento, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Cara, eu tenho um artista que a gente fez, que foi também um dos grandes marcos nossos também, que foi uma situação muito interessante. É um artista independente, né, no ramo de sertanejo, e aos poucos ele conseguiu ter algumas oportunidades, lógico, com parceiros, com empresários e tudo, e teve uma oportunidade de fazer um lançamento com a Lauana Prado. Lauana Prado é um ícone hoje feminino no ramo sertanejo. Eu vejo assim, não comparando uma com a outra, mas eu vejo a Marília Mendonça como pilar principal hoje, né, para quem, né, realmente entende do sertanejo, eu acho que ela é um ícone, e a Lauana Prado ela vem muito forte junto. Né, então são duas pessoas, né, que tem a sua importância, e ela, cara, é uma pessoa única, que foi uma satisfação muito grande ter trabalhado com ela nesse projeto. E, cara, o artista entendeu, falou, cara, essa aqui é a minha oportunidade, eu vou gravar um feat com a Lauana Prado, o que a gente vai fazer? Aí veio toda uma expertise nossa, né, um entendimento, lógico, Lauana, o que você pode fazer, o que você aqui pode fazer, na época acho que era Warner, se eu não me engano, o que vocês podem fazer, o que não podem, né? Pô, você tem fã, não tem, o que a gente pode, central de fã, pô, vamos criar uma central de fã do próprio artista. Né? Desenharam toda a estratégia. Desenhamos toda a estratégia do Igor Ferraz, que, né, trabalhou com a gente por muitos anos, eu tenho um carinho muito grande com ele.
E ele falou, Pedrão, o que você falar, a gente vai fazer. E conversamos com a gravadora, conversamos com a distribuidora, né? A agência hoje tem uma parceria com a One RPM. Conversamos com ele, cara, o que pode fazer e tal, vamos fazer o pitch. O pitch, o que seria? Uma apresentação da música, como que a gente vai apresentar essa música para o mercado? Como é que a gente vai apresentar essa música para as plataformas? De que forma? Né? A música tem história, tem letra. Era da própria Lauana, a música. Então tinha toda uma conexão, ela tinha um carinho por essa música. Ela falou, cara, eu quero fazer um projeto bacana para ela. Não que ela chegou e... Não, ela deixou o caminho aberto pra gente fazer o que a gente gostaria de fazer. E, cara, eu me lembro até hoje que eu tive uma reunião com o pessoal da gravadora dela e com o nosso time. E a gravadora falou, Pedro, eu não vou ajudar vocês em nada. Rapaz. Aí eu falei, não, mas é artista de vocês e tal. Não, o lançamento é de vocês. Falei, tá, mas você pode pelo menos não atrapalhar? Porque tem situações de que não é porque eu tô gravando com um artista a nível nacional que ele vai fazer de tudo para lançar minha música. Não, ele tá... Dependendo do que foi acordado, ele não precisa fazer nada, o lançamento é seu. Aí a gravadora falou, não, Pedro, a gente não vai te atrapalhar, a Lauana vai poder fazer algumas situações para você, e você tem um caminho livre. Aí eu lembro que naquela época, na plataforma do Spotify, tem até hoje, né, você fazer o pitch e colocar o artista em evidência, né, a collab. Né, então... em vírgula ou não. Como é que é em vírgula? Em vírgula seria a música aparecendo, igual hoje tem no Instagram, que você faz a marcação, né, que sai nos dois perfis. Então no Spotify também tem isso. Então ele falou, olha, ela vai entrar como vírgula, né, ela vai poder entrar na mesma plataforma da Lauana, e vocês estão abertos para fazer o que vocês quiserem. Aí veio o insight, falou, cara, vamos fazer isso, isso e isso. Show. Resultado. Lógico, a gente fez uma estratégia de marketing, a gente criou uma central de fãs, a gente fez todo um relacionamento, né, para isso fazer sentido. Cara, o resultado foi... a música hoje bateu mais de 1 milhão de visualizações na música. Fantástico. Sem, assim, lógico, teve um investimento inicial, mas ela correu, assim, sozinha. Isso é fantástico. Eu vejo nessa conversa aqui, nesse nosso bate-papo, que independente, gente, independente do... esse nosso bate-papo está expondo isso, que independente do setor, independente do nicho, independente da área, os pilares são os mesmos. Sim. Os pilares de se trabalhar, os pilares de se construir um negócio, utilizando o digital, utilizando o marketing, os pilares são o mesmo, que é um pouco do que a gente conversou em off também sobre a tal da faculdade, porque nós fizemos faculdade juntos de marketing, né? Nós nos formamos juntos em marketing, e até perguntei pro Pedro, e aí Pedro, hoje faria? Mas a base é a mesma, né? Os fundamentos ali, a gente teve um fundamento ali, né? Então eu vejo muito disso, que dentro do que a gente está falando, os pilares não mudam. Sim, né? a ideia principal não muda. Sim. O objetivo pode ser diferente, mas a concepção, a ideia do que fazer não muda muito, porque você tem um produto, você tem um serviço ali, e você precisa criar situações para aquilo acontecer. Então, você vai precisar de um planejamento, você vai precisar de um tráfego, você vai precisar de um posicionamento, você vai precisar de situações para converter. Né? A conversão é diferente, não é uma venda. O empresário chega para mim e fala, Pedro, que eu brigo muito com eles. Eles se preocupam muito na música. Esse acho que é um dos principais erros ainda que muitos artistas tomam. E empresários, pessoas que estão por trás. Eles pensam muito na música. Não que não esteja errado, mas a mesma preocupação que você tem que estar na música, você tem que ter no lançamento. Pô, eu tô com um investimento, vou colocar aqui um exemplo. Eu tô com um investimento de uma música de 10 mil reais, um exemplo. Vai fazer uma produção.
Então, e, lógico que eu trabalho no ramo sertanejo, os números são muito inflados, né? Porque é um conceito musical de massa. Então, tipo, para nós, para muitas empresas, muitos negócios, muitas situações de serviços, cara, eu ter 1000 visualizações no meu vídeo, ter 100 curtidas no meu post, 1000, cara, é uma coisa muito positiva para mim. Eu tô no mundo musical, dependendo do nível do artista, não faz muita relevância. Por quê? Porque ele precisa de números cada vez mais altos para mostrar que ele realmente tem um posicionamento. Então, não adianta nada eu pegar e falar, vou gastar 8 mil reais para fazer aquela música e te dou 2 mil para você divulgar. Eu falei, a conta não fecha. Sim. Mesma coisa, você criar esse produto aqui, gastar toda a sua energia, todo o seu investimento nisso aqui, e torcer para a equipe de marketing, torcer para o produto ser muito bom e vender. A música ser muito boa. Cara, quem tá falando que a música é muito boa? É você? Sou eu? Não. Quem tem que falar que a música é muito boa é o fã, ouvindo, quem tá ouvindo. Sim. Né? Então, um dos grandes pilares ali, das dores principais do artista é exatamente isso. Eu fazer com que a música prolifere. É lógico, a gente sempre vai buscar ter o menor recurso possível ser gasto, mas se a gente não tiver esse entendimento que isso faz parte do processo, não dá certo. Diferente de empresas hoje, de negócios, de produtos digitais, que quando você vai lançar, você vai fazer um teste, você vai fazer um planejamento, você vai identificar possibilidades, aberturas ou não. Lá não tem esse tempo. Entendeu? Sim. Lá eu preciso do imediatismo. Pô, eu preciso lançar essa música hoje, porque amanhã ela tem que estar nos tops. Precisa ser o mais certeiro possível. Você tem, sempre que chega pra gente, a gente tem uma bola de canhão pra acertar um alvo. Só tem isso. É isso que você tem. Se você errar um pouquinho do lado ali, a culpa é sua. Mas, no entanto, vamos dizer assim, o dono do barco, do navio, não sabe a quanta distância está do alvo, não sabe se tem alguma turbulência, não sabe como é que está o nível do mar. Sim. Ou seja, dentro do que você falou, o produto é tão importante quanto a estratégia. Quanto a estratégia. Mais importante ainda. Né? O produto é uma junção, é uma engrenagem, onde tudo uma tem... integração, né? Exatamente. Precisa ter um trabalho conjunto. Exatamente. Cara, show de bola pra gente. Rapaz... Passou o tempo rapidinho. A gente voou, né, o tempo. Mas, Pedrão, pra gente caminhar aí pro nosso final, se você pudesse aí citar, pode ser 3 pilares, 2 pilares, que você traga, que veio à mesa aqui, à memória, que está te fazendo romper, que está te fazendo crescer, que te fez até hoje, nessa sua construção. Que pilares você gostaria de passar para o pessoal aí? Cara, acho que o principal de tudo é você ter a vontade de realmente fazer acontecer. Acho que é o principal fator, porque se você não for determinado naquilo, obstáculo sempre vai acontecer. Mentira aquele que falar para você que vai dar certo. Não vai dar certo. A tendência é não dar certo. E você tem que saber, você tem que ter a resiliência de saber entender isso. Né? Uma coisa que... eu não me recordo de quem falou isso, mas é uma frase que não é minha. Mas esteja sempre preparado para o pior. E desfrute do melhor. É isso. Se você tiver a identidade, se eu conseguir entender que obstáculos vão existir e que você precisa ter alternativas para conseguir passar por isso, cara, você faz qualquer coisa. Ah, mas eu vou vender água na rua. Cara, você tem inúmeros cases aí mostrando que a pessoa que vende isso na rua ganha muito mais do que engravatados. De pessoas que estão ali no corporativo. Mas o que fizeram ali? Fizeram ela acontecer. Foram lá no mercado, compraram um fardo de água, teve um planejamento, vou vender por tanto, vou buscar tanto, e começou a crescer. Então, um dos pilares que eu tenho isso é você saber realmente, você ter esse entendimento e ter essa vontade, porque obstáculos vão acontecer. Show.
É isso. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Não, mas é verdade. É verdade. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Quando fica ruim é porque você está dando certo, porque você está no caminho certo, você está no momento de aprendizagem. Que ali você vai aprender com os erros. Eu vi uma situação que eu ouvi, que eu levo isso para mim também, que você tem que se preocupar com três, não vou falar 3 pilares, mas 3 pessoas que você precisa seguir. Aquela pessoa que está na mesma sintonia que você, aquela pessoa que quer o mesmo objetivo que você, e aquela pessoa que foi no objetivo e voltou de alguma forma. Tá? Minto, desculpa, vamos cortar aí. Eu falei a mesma coisa, as 3 partes. A pessoa que está junto no mesmo objetivo que você, a pessoa que já está naquele objetivo e a pessoa que voltou daquele objetivo. Por quê? Aquela pessoa que está com você, ela está na mesma sintonia, ela quer chegar no mesmo ideal. Aquela pessoa que já está lá, é aquela pessoa que você se inspira e fala, putz, eu vou chegar naquele lugar. E aquela pessoa que voltou, mesmo que ela volte com frustração, mas você vai ter conhecimento suficiente para saber o que deu errado e tentar fazer diferente. O resto... Muito bom. Show. O resto não interessa. Show. É isso aí, senhoras e senhores, Pedro Vigna. Show Obrigado, de bola, irmão. Pedro. Eu que agradeço. Agradeço aí. Aqui. Já tínhamos tentado agendar algumas outras, situação de agendas e tudo mas mais. Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Eu que te agradeço mais uma vez. Imagina, cara. Imagina. E foi uma honra aqui estar no Pode Romper e vamos romper cada vez mais. Sucesso aqui no seu projeto, cara. Tem tudo para dar certo. E é isso. Vamos pra acreditar cima. sempre. Fechou? Vamos pra cima. Fechou. Tamo junto. É isso aí. Galera, esse foi mais um episódio do Pode Romper. Quero agradecer toda a equipe aqui do nosso cenário, aqui da Top Media, parceira nossa. Quero muito agradecer esse espaço fantástico. E tenho certeza que fez muito sentido para você, esse bate-papo, essa nossa conversa. Traga isso para a área da sua vida, para aonde você atua, o nicho que você atua. Seja qual for ele, eu tenho certeza que você vai romper. Até porque, como nós falamos aqui, faça acontecer, porque a decisão é sua. Porque, Pedrão, você pode romper. É isso aí. Até a próxima. Valeu! Falou!